Muito bem, pessoal. Continuando aqui a segunda parte do vídeo. Gente, qualquer dúvida, vamos perguntar, né? Manda no meu WhatsApp, pode ser no particular ou no grupo. E a gente vai conversando aí. O importante é o aprendizado de vocês, tá joia? Então, vamos lá, próxima página aqui. Dá uma olhada, pessoal. Faça uma breve comparação aí da densidade ferroviária. O que é isso? É a quantidade de ferrovias que nós temos em cada país do mundo. Dá uma olhada no gráfico que vocês conseguem interpretar rapidamente aí. Muito bem. Tempo finalizado. O que vocês descobriram, gente? Exatamente. Países desenvolvidos. Dá uma olhada na Índia, Japão. E olha aqui, Índia é considerado país terceiro mundo, tá? Índia, Japão, parte da China, a Ásia ali, né? Europa, totalmente tomada por trens. Estados Unidos e Canadá, principalmente na parte mais oriental do país, né? E aqui no Brasil nós temos, olha a Argentina também com bastante, né? Parte mais sul do nosso continente. E ali no Brasil temos um pouco de malha ferroviária sul e sudeste. Espalha um pouquinho para o nordeste, bem pouco e acabou. Então, como a gente vem falando constantemente, não é priorizado. E esse mapa mostra bem isso. Olha só a malha ferroviária aí de São Paulo. O que a gente consegue analisar? Em 1946 nós tínhamos 46 quilômetros de extensão e chegamos a 31 mil quilômetros em 2000. Malha rodoviária, tá, gente? Desculpa. Em comparação, olha só a malha ferroviária ali. Em 1870, século XIX, né? Extensão total de 146 quilômetros. Até 1900 nós já tínhamos 1.900 quilômetros. Em 20 anos isso dobrou de tamanho. Até 1940 foi para 4.100 quilômetros e após 1940 5.200 quilômetros. Depois isso deu uma encolhida, tá joia? Então a gente consegue identificar aqui, ó, o verdinho é o que já tinha. Depois a expansão é tudo isso em azul. Mais uma expansão que está em esse fúcsia aqui, esse rosa choque. Depois esse roxinho. E após 1940 o amarelinho. E é possível ver, identificar claramente que a malha rodoviária, por ser interesse da maioria, cresceu muito mais, cresceu absurdamente. Principais problemas da ferrovia. Um dos pontos é a invasão da faixa de domínio dos centros urbanos e nos acessos aos portos. Ou seja, a cidade vai absorvendo, né, vai sendo construída ao redor das ferrovias. E complica o acesso, manutenção, risco de acidentes. Isso complica. Utilização compartilhada de linhas para passageiros e cargas na região metropolitana de São Paulo. Isso faz com que tenha maior morosidade na carga e na descarga ou no transporte de passageiros. Interessante é que fossem máquinas distintas. Também temos uma idade elevada e quantidade suficiente de vagões e locomotivas, ou seja, os trens estão desatualizados, são mais antigos e não tem máquinas e locomotivas suficientes para haver esse transporte adequado. Interação operacional deficiente das malhas, a bitola é diferente. Gente, um caso curioso sobre isso que aconteceu, se eu não me engano, foi no em Curitiba, pode ser que eu esteja enganado, mas compraram máquinas, né, com bitola diferente do que já tinha sido construído de estrada de ferro. E aí quando as máquinas chegaram, elas não podiam ser utilizadas. E aí foi um problema viabilizar ou a manutenção da máquina ou a alteração da ferrovia.
É complicado isso aí porque é um custo elevadíssimo e provavelmente fizeram alteração da ferrovia. E essa malha ferroviária que nós temos ela é incompatível com as condições atuais. Ou seja, ela é adequada para o que a gente tinha lá no meio do século passado, né? Há 70 anos atrás, 80 anos atrás. Mas para agora ela já não é tão mais adequada. Centros urbanos se desenvolveram em locais diferentes do esperado, já cresceram ou há necessidade de uma implementação em outros lugares para que isso aconteça, tá? Então, esses aí são alguns dos principais problemas. Mas como que a gente contorna isso? Com maiores investimentos do governo com relação à construção de estradas de ferro. E agora com relação a transporte aquaviário. Nós temos três na verdade, né, maiores divisões do transporte aquaviário. Primeiro, a cabotagem, realizada entre portos ou pontos do território nacional até 12 milhas de distância da costa. Ele acontece muito no litoral. No interior é realizado em hidrovias interiores, em percurso nacional ou internacional, ligando outros países, né? Por exemplo, Argentina. E de longo curso, realizada entre portos brasileiros e estrangeiros, que é marítimo mesmo. Você sai de um porto aqui no Brasil, por exemplo, e vai até os Estados Unidos. Essa é a de longo curso, tá joia? No Brasil nós temos um imenso potencial para navegação fluvial, com mais de 40 mil quilômetros de rios potencialmente navegáveis. Mas a navegação comercial ocorre a pouco mais de 13 mil quilômetros, ou seja, nem metade não está sendo explorado. E como está falando aí, significativa concentração na Amazônia. Ele é um modal muito competitivo, mas não dá para se pensar apenas no hidroviário, né? Só as hidrovias não funcionam porque você não consegue fazer o ponto a ponto, né? Você chega no rio, você deixa em portos e depois você depende de outros modais para finalizar isso daí. E como ele gera menos impacto ambiental, lógico que há navios, né, com queima de combustíveis fósseis, mas é menos do que se nós considerarmos outros modais aí. Torna ele um transporte interessante porque ele tem menor emissão de poluentes, não degrada a natureza, menor utilização de óleos lubrificantes, não vaza, e não utilização de pneus. Aí a gente está pensando na destruição de áreas para construção de rodovias ou ferrovias, na extração de materiais para construção de pneus ou de produção de óleos lubrificantes. Ou seja, uma série de vantagens aí permeia o modal hidroviário. Só considerando que ele depende de outros modais, não podemos esquecer isso, porque a gente chega até um porto, do porto precisa que ou se busque a carga ou que ela seja transbordada para outro modal aí. Certo, pessoal? Olha só, terminais de transbordo são estruturas com equipamentos e instalações que fazem a transferência de um modal para o outro. Por exemplo, esse aqui é ferro para hidroviário, né? Nós temos aqui o hidroviário, temos um rio onde chega a carga aqui, e o ferroviário onde você faz o transbordo para ele seguir em frente. Também tem uma estradinha aqui, ó. Dá para ver que também o rodoviário está atuando aí. Lembrando sempre, pessoal, que nós estamos falando de produtos agrícolas, tá? Todas essas ideias são conversadas a partir de produtos agrícolas. O que acontece, gente? Nós temos condições sanitárias diferenciadas se nós compararmos, se nós pensarmos em outras matérias primas, como petróleo, minérios, entre outras. Então aí a gente tem que ter uma instalação mais adequada. Alguns produtos não podem ficar próximos a outros, pragas devem ser evitadas, então condições sanitárias diferenciadas quando nós estamos falando desses terminais de transbordo. Tá joia, pessoal?
Então, estou terminando aqui a segunda parte do nosso vídeo. Valeu, gente, muito obrigado por enquanto, até a terceira parte.